Volta, gente, volta que eu voltei. Vamos esperar se o pastor volta também. Voltei, gente. Ei, pessoal, tô voltando. Deu um problema na internet, aqui no roteador. Nunca tinha dado. Hoje, meu marido trabalhou o dia inteiro. Ontem, meus pais fizeram culto aqui. Nunca deu problema. E hoje resolveu dar. Mas vai ser bênção. Em nome do Senhor Jesus. Agora vamos ver se o pastor vai voltar, né? Vamos avisar aqui o pastor para ver se ele volta. Pastor Wagner, por favor, volte. Vamos esperar um pouquinho. Pessoal, vamos voltar tudo de novo. Dá um direct aí, tudo de novo, pessoal. Aperta o aviãozinho aí. Avisa o pastor aí. E voltamos com a nossa live em nome de Jesus. Vamos ver se o pastor vai voltar. Quem está entrando, sejam bem-vindos. Aí, pastor. Então, o pastor está aqui, já vou solicitar, tá, pastor? Oi, pastor. Agora vai dar certo. Em nome de Jesus. O pastor chegou. Vou solicitar aqui a... Aliás, o pastor tem que solicitar para eu... Vamos ver se ele já solicitou, já. Aqui. Vai dar. Deus quiser, vai dar certo. Pronto. Chegou. Pronto. Aqui em São Sebastião, viu? Ah, olha, foi hoje, viu, pastor? Porque, olha, meu marido trabalhou o dia inteiro aqui, até agora. Meus pais fizeram um culto ontem, estava tudo certo. Mas é porque vai ser bem. Amém. Amém. Agora, eu... até onde vocês ouviram? Só para eu continuar. Então, pastor, eu ouvi até um pedaço do púlpito. Ah, tá. É que eu imaginei também. Eu também imaginei. Então, naquele dia, como eu estava dizendo, eu fui para ver o pé do americano, que estava pregando. E a minha família é muito católica. Nós somos de uma igreja batista, a primeira igreja batista de São Caetano do Sul. E aquele tempo o púlpito era todo fechado, o pastor ficava atrás, não dava para ver o pé dele. E eu dizia o tempo todo, estava até agitado lá e dizendo para o meu amiguinho, olha, você me enganou, o camarada não tem um pé grande. Mas de repente ele veio para o lado do púlpito, aí eu vi que o pé era grande mesmo. E aí eu sei que pode acontecer isso comigo. Eu comecei a prestar atenção no que aquele homem falava. O que ele falava era aquilo que a gente tinha vivido como família naquela exata semana. E ele falava a respeito da paz que Jesus Cristo dá. E naquele dia parecia que alguém tinha contado tudo para ele da vida da minha família. Quando aquele americano fez o apelo, eu pulei lá na frente. Eu não fui lá na frente. E curiosamente eu fui lá na frente e ele veio me abraçar porque eu fui o primeiro a chegar. E meus pais me ensinaram sempre você olhar para os olhos, pessoas adultas e etc e tal. E eu prestando muita atenção com esse americano. Olha o que eu falei para o americano. Eu disse, olha, muito obrigado de você ter vindo dos Estados Unidos até aqui para me falar essas coisas todas da Bíblia. Um dia eu vou estar te ajudando nos Estados Unidos. Eu vou retribuir o que você está fazendo comigo. Uma conversa de decisão hora na igreja. Mas, curiosamente, só para antecipar, depois eu volto, quando nós chegamos nos Estados Unidos, foi exatamente atrás desta palavra é que eu fui para os Estados Unidos para ser missionário lá. É exatamente esta palavra que eu dei para esse americano. O que eu disse para ele, eu cumpri. Você vê, no dia da minha conversão, eu disse que eu voltaria, eu ia para os Estados Unidos e ajudar ele. E a gente volta para a mesma denominação, a gente volta para a mesma associação para ajudá-lo, porque nesse tempo ele já estava de volta nos Estados Unidos anos mais tarde. Demorou um pouco de tempo, até que Deus
tocaria no meu coração com a chamada. E foi num culto missionário em que eu entreguei a minha vida completamente a Deus. Primeiro foi a minha conversão genuína. Naturalmente, eu recebi uma pressão muito grande dos meus familiares, porque eles não eram cristãos, eles se diziam cristãos nominais, mas eram, na verdade, pessoas muito difíceis. Foi uma pressão muito grande durante 2 anos, muito pesada, até que, então, os meus familiares se converteram. Foi bem interessante mesmo o que Deus fez. Estando nesse culto missionário, no domingo à noite, Deus me chamou para o ministério. Não tive dúvida a respeito disso. Foi setembro de 1996 e já em 1976 e já em 77 eu já estava no Rio de Janeiro, já me preparando para ser pastor. Eu me senti tocado por Deus, já abandonei tudo aqui em São Paulo e fui no Rio de Janeiro. Então, a minha conversão apontava para algo que eu nem imaginava que fosse acontecer de um dia eu ser chamado para o ministério, mas foi o que aconteceu comigo. Mas no dia da minha conversão eu já falei para o americano que eu ia ajudar ele de alguma forma. E acabou acontecendo mesmo, né? Ajudamos durante 7 anos a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, plantando igrejas brasileiras em solo americano, já para Boas Novas, onde estamos até hoje, nesses últimos 26 anos das nossas vidas. É o que aconteceu, Paty. Rapidamente, a minha conversão e a minha chamada ao ministério. Amém, pastor. E o pastor está falando, eu também, quando eu fui... Eu lembro no Natal de 2018, quando eu vi o coral, eu achei lindo. Achei maravilhoso o coral. Aí eu falei assim, o ano que vem eu vou estar nesse coral. Eu falei assim, eu quero estar nesse coral. Maravilhoso, lindo. E aí, em 2019, para agora, a Senhora estava lá cantando. Eu peguei a Marta e disse, eu ainda não me lembrei, mas eu posso fazer parte do coral. Estavam até se preparando para o aniversário da igreja, né? E sim, o pastor contou, eu lembrei disso, né? E para a glória do Senhor foi uma alegria. Nós estávamos lá em dezembro de 2019 cantando. E falando até em igreja, eu fiz várias perguntas aqui, né? A gente tem muitas perguntas para falar, mas o tempo é corrido. O pastor, assim, a gente vê que o pastor é um homem visionário, a gente mira muito o pastor nesse sentido. E o pastor, assim, quando o seu ministério começou, lá atrás, o pastor imaginava uma igreja, assim, com essa estrutura, com tantas vidas, com tantas pessoas, pastorear tantas pessoas, assim? O pastor já projetava isso? Foi exatamente isso. Nós, por termos vivido nos Estados Unidos, nós conhecemos igrejas maravilhosas nos Estados Unidos. E o meu raciocínio foi o seguinte: por que será que os americanos, na hora que fazem uma igreja, eles fazem uma igreja tão bem estruturada,
uma igreja enorme, num lugar, e nós, teimosamente, a gente compra um terreno de 10 por 25, luta, faz uns 4, 5 andares naquele terreninho e chama aquilo de igreja, não é? E eu disse, se o Deus é o mesmo, então eu disse para minha esposa, nós vamos voltar para o Brasil e nós vamos fazer uma igreja como se fosse uma igreja americana, como se fosse uma igreja que fosse um centro de convenções, tudo grande, tudo enorme, tudo para a glória de Deus. E aí voltamos, e curiosamente a igreja que foi nos convidar em primeiro lugar foi a Igreja Boas Novas, que era pequenininha, estava num terreno um pouco maior do que 10 por 25, tinha um bom templo antigo, mas todo ele deteriorado, cheio de problemas, infiltrações, inundações, era uma luta muito grande. E nós voltamos para essa igreja, assumimos em agosto, e quando foi em dezembro eu fiz o projeto Boas Novas Ano 2000. E nesse projeto Boas Novas Ano 2000, nós tínhamos ali 70 objetivos que nós iríamos alcançar entre 1994 até 2015. E foi o que nós colocamos no papel. Entregamos uma folha para cada membro da igreja. E todos eles disseram, pastor, vamos fazer isso. Nós estamos juntos. E nós estamos só com 40 velhinhos russos. A média de idade, 60 anos, 59 anos era a média. Mas mesmo assim, eles cheios de fé no coração disseram sim. E começamos a firmemente. Foi esse o nosso começo. Começamos em caminho eu só tinha as crianças e mais 2 crianças, como nós começamos, mas já com a visão grande, com a visão de ter uma igreja que fosse influenciadora, formadora de opinião, e foi o que nós fizemos. Então, lutamos muito ao longo desses anos, continuamos lutando, e para ela chegar ao que ela é hoje, né? Uma igreja grande, uma igreja enorme, com muitos membros, e aquela igreja que a gente sonhou, espaçosa, com estacionamento, lugar para todo mundo se reunir, um ministério infantil enorme, né? Claro que Boas Novas surpreendeu a gente, principalmente aí em 2019, início de 2019, no ano passado, nós chegamos a ter, nos domingos de celebração da ceia, chegamos a ter quase 600 crianças só no Ministério Infantil. Quer dizer, a gente tem uma igreja lá embaixo e uma outra igreja lá em cima. É inacreditável. Né? Então, Deus nos abençoou de uma maneira que a gente não sabe explicar. Foi Deus quem fez. Mas a visão sempre foi grande. Nós já começamos com aqueles 70 tópicos, eram 70 planos de que realmente a igreja ia fazer. Só tem um item que nós não realizamos, porque a igreja entendeu que não era tempo, a situação era difícil. Foi ter a escola, o colégio nosso. Por isso que a estrutura da igreja já é para um colégio, só que o colégio não saiu até agora. Né? Então, quem sabe no futuro a gente consiga, mas dos 70 objetivos, só está faltando agora 2 itens, né, que estavam lá, continuam lá e é motivo de oração. O Colégio Boas Novas e um acampamento nosso. Só que o acampamento a gente nem discute, porque a igreja tem uma área muito grande, de 200 mil metros quadrados, numa região aqui próxima da cidade de São Paulo. Só que ainda é Mata Atlântica. Né, em Juquitiba, de difícil acesso e etc. Mas a igreja tem a área dela lá. Né? Quem sabe um dia vamos construir um acampamento bem bonito mesmo, para que todo sábado a nossa igreja possa estar lá. Quem não tiver uma atividade no sábado vai para esse lugar. Deu uma travadinha aqui de novo para mim. Pastor, e dentro do que o pastor já projetava, o foco assim, da igreja, o pastor decidiu, assim, e até que eu já ouvi do pastor, investir no ministério infantil. Por que o pastor tomou essa decisão assim, de investir no ministério infantil, de investir em família, mesmo assim com pouquinhas crianças que tinham na época? Então, eu fiz o seguinte, logo que eu cheguei dos Estados Unidos, eu fui a campo para fazer uma pesquisa.
E então eu fui nas igrejas mais influentes que a nossa denominação batista tinha naquele tempo. Aí eu visitei essas igrejas e escrevi num papel quais eram os pontos fortes e quais eram os pontos fracos desta igreja. Claro que sem falar para os meus colegas pastores, mas simplesmente preenchendo dados. Então eu fui nas igrejas mais fortes, tanto aqui em São Paulo, quanto em Minas Gerais, quanto no Rio de Janeiro. Eu visitei essas igrejas, depois voltei e fiz o meu relatório para mim. Aí eu comecei a ir na igreja dos meus amigos pastores de outras denominações. Então eu visitei 5 outras denominações, também indo nessas igrejas grandes, ministérios enormes, e vendo os pontos positivos e os pontos negativos. E teve uma coisa que me chamou a atenção. As igrejas que tinham o maior número de membros não investiam no ministério infantil. E as igrejas que tinham realmente uma estrutura boa e que tinha um pouco mais de sucesso era aquela que investia no ministério infantil. E foi aí que então nós dissemos o seguinte: nossa igreja vai ser uma igreja para a família, onde que pai, mãe, avós estejam sentados todos juntos para cultuar a Deus e bendizer o nome de Deus. E foi assim que aconteceu. Então nós já propositadamente, antes de nós fazermos, por exemplo, mexer no santuário, nós reformamos os banheiros. Incrível, começamos pelos banheiros. Aí fomos para o Ministério Infantil e fizemos um Ministério Infantil de primeiro mundo. Poucas igrejas tinham uma estrutura de Ministério Infantil como nós tínhamos. Tanto é que as igrejas, desde então, já há 26 anos, vêm para a nossa igreja aprender como que faz para poder também fazer. E aí, Pátio, o que aconteceu é que deu certo. O povo começou a procurar uma igreja onde que tanto a família, mas principalmente as crianças, os pré-adolescentes e os adolescentes, pudessem ter uma boa e forte estrutura para compor a estrutura espiritual de cada uma dessas crianças. Por isso que a gente nitidamente, sem dúvida, se uma criança passar conosco de 0 a 16 anos, não se desvia do caminho do Senhor, não se desvia, porque vai receber a instrução melhor para a vida dela durante os primeiros 16 anos de vida. E agora nós já temos, então, os nossos advogados, nossos doutores, já temos médicos, já temos pessoas todas que já estão na sociedade, já passaram, e são pessoas maravilhosas que hoje dão um testemunho maravilhoso onde eles estão. Então é um grande projeto. Amém. E assim, eu cheguei muito tempo, né, em Boas Novas, e realmente isso que me encantou. A primeira vez que eu fui lá foi numa reunião de casais, e eu, como eu trabalhei muito tempo no departamento infantil, quando eu vi assim pela janela mesmo aquele berçário. E eu fiquei encantada, né? Tá me ouvindo bem? Né? Tá travando aqui, mas acho que dá para ver. Não parou aí, não, né? Não, tô ouvindo. E até cheguei atrasadinha, assim, um pouquinho no culto. E a hora que eu vi aquele berçário, nossa, fiquei muito encantada. E até falando nisso, hoje o pastor falou que média de 600 crianças é maior que até que alguns colégios, né, em São Paulo, né? A estrutura que a Boas Novas tem. E só para, assim, antes de eu continuar as perguntas, aí o que mais também me chamou a atenção, pastor, a hora que a gente fez a reunião, né, dos casais, aí subimos, fomos convidados para subir lá para a cantina. Aí a hora que o pastor foi vindo nas mesas, veio até a nossa mesa e cumprimentou, eu fiquei assim, né, também encantada com a atitude do pastor, né, eu e meu marido, e até comentei com meu irmão, porque assim, eu falei, gente, só foi hoje ou ele é assim? Porque eu falei assim, como um pastor de uma igreja enorme, uma igreja tão estruturada, é uma pessoa assim humilde, né, veio nas mesas, acho que só foi hoje. Aí eu fui mais algumas outras vezes e o pastor sempre assim nessa humildade, nessa disposição, né? O pastor está sempre ali no final do culto, ali na porta da sala dos visitantes, sempre com um sorriso, tá ali, para quem quiser cumprimentá-lo, para quem quiser dar a paz
um abraço. E assim, isso me encanta muito, porque a gente já teve contato com pastores também de igrejas grandes, né, de ministérios grandes, que não tem essa humildade, essa proximidade com as pessoas, né? Essa questão de agregar, independente de onde chegou, né? Então, assim, eu quero dizer que esse pastor quem demonstra muito amor, principalmente a figura do pastor, né? Porque, assim, às vezes a gente poderia ir pelos filhos, poderia ir pelo louvor, mas a gente, o que mais nos chamou a atenção, o que mais nos conquistou foi esse amor e essa humildade que o pastor tem com tudo que o pastor conquistou como presidente desse ministério, presidente de Boas Novas, né? Então, talvez isso seja porque eu não nasci dentro da igreja. Eu vim de fora. E quando a gente vem de fora, a gente sempre tem uma expectativa muito grande a respeito de igreja evangélica. E eu fiquei muito frustrado no início da minha caminhada de ver exatamente isso que você está falando. Pastores das igrejas maiores terminavam o culto, saía pelas portas do fundo e iam embora. A gente não tinha oportunidade de receber uma oração, de dar um abraço e etc. E eu achava aquilo muito estranho, né? Achava muito estranho aquilo. Eu falei, olha, o povo que deveria ter mais amor é o povo que parece que nega mais amor, gente. A pregação parece que o amor só está restrito ao púlpito. E não pode ser isso, né? Então, quer dizer, eu já cheguei na igreja já tendo esse sentimento, eu nunca mudei aquilo que eu penso. Não é? Eu sei que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. E eu quero ser uma dessas pessoas. Eu quero ser lembrado não pelas mensagens que eu preguei, mas pelas mensagens que eu vivi. É isso que eu quero ser lembrado. Que realmente minhas ovelhas entendam que eu sou aquilo que eu prego. E o dia que eu não puder mais pregar, porque eu não tenho vida, eu vou deixar de pregar e vou colocar outra pessoa no meu lugar. Então, eu sempre me importei muito em viver aquilo que eu sinto que Jesus viveu. Jesus era humilde de coração, era simples, ele falava com todas as pessoas, não importa se as pessoas tinham uma boa ou má reputação, se as pessoas tinham determinada cor. Jesus Cristo amou as pessoas sem nenhum preconceito. E cada um de nós temos que ter o mesmo amor pelas pessoas. Então, minha cabeça sempre foi formatada desse jeito. E aí, claro, quando Deus me fez um pastor, eu sou o mesmo homem desde quando comecei. Tanto é que em Boas Novas, Paty, você não sabe, mas aconteceu uma coisa muito legal. Eu tenho membros da primeira igreja que eu pastoreei, da segunda igreja que eu pastoreei, da igreja que eu pastoreei nos Estados Unidos e hoje eu estou na quarta igreja da minha vida. Quer dizer, todos estão comigo. E todo mundo está junto pelo mesmo motivo, dizendo assim, pastor, eu atravesso a cidade para a gente poder viver essa ação que o pastor tem de igreja juntos. Porque onde nós passamos, nós mudamos a história da igreja, nós investimos no ministério infantil, nós trabalhamos pesado mesmo para que famílias inteiras possam estar conosco. E claro, o que depender tanto de mim quanto dos meus pastores, nós vamos estar sempre do lado de vocês, sempre amando e servindo o povo de Deus, porque esse é o nosso chamado, é realmente amar e servir as pessoas. E pouco a pouco, o time que a gente montou de pastor são pessoas que pensam como eu, pessoas em primeiro lugar. E aí a gente fez um acerto muito grande, porque o time de trabalho é muito bom mesmo, né? Todo mundo com o mesmo sentimento, sem nenhuma concorrência um com o outro, cada um tem o seu espaço, todo mundo muito bem cuidado e cuidando bem das ovelhas, que é o que é mais importante. Amém. E o pastor à frente, e eu acho assim que cabe a nós, até como pais, nós como membros, como ovelhas, estarem sempre tendo o pastor como referência nesse amor, né? Manter esse
amor, passar até para os nossos filhos, que é isso que destaca tanto, né, a pessoa do pastor e que é para nós como exemplo. E todos aqui no comentário estão sempre falando pastor amoroso, pastor visionário. Eu estava acostumada com o meu pai, que é uma igreja menor, que está sempre ali na porta, cumprimentando todos, mas agora ver um pastor de uma igreja muito grande e fazer esse mesmo ato de amor, sem muito... Né, num dia que eu fui como visitante, o pastor nem me conhecia, aí lá abraçou, beijou eu, meu marido, todos que estavam à mesa. É uma bênção, um exemplo para todos nós. Né? Que bom, e olha, e agora a gente continua abraçando os seus filhos e daqui a pouco os seus filhos vão fazer o mesmo, não é? Porque quem recebe amor, doa amor, né? Então, os teus meninos, cada vez que vem com o teu abraço, pode parecer que não, mas vai ficando na mente deles. Está acontecendo uma coisa muito legal agora durante esse período de recuperação. Por exemplo, eu sou quase o personagem unânime, cortou um pouquinho, travou. Eu sou personagem unânime de tudo quanto é game. Então, por exemplo, os nossos pré-adolescentes e adolescentes vão montar um time, por exemplo, de futebol. Ele tá um parada careca, com preto, e eu sou o capitão. Então, agora os pais escrevem assim, olha, no PS4 aqui, pastor, capitão do time, você é o detetive, você é isso. Parece que todo carequinha que as crianças veem já coloca na vida deles. Então eu estou nos games, eu tô em tudo quanto é canto, mas isso aí é amor, né? Amor líquido mesmo, porque as crianças que eles podem contar realmente com o pastor. E claro que eles crescem. E no sábado, enquanto adolescentes e jovens estão ali reunidos, a maioria dos sábados eu estou ali do lado, né? Eu estou ali do lado e é muito gostoso ver todos eles indo ali, bate na porta e diz assim, pastor, eu posso falar 5 minutinhos? Eu falei, claro. E aí você vê eles entrando, abrindo o coração e a gente vai acompanhando. Eles falam de amor, fala de alguém que a conheceu, daqui a pouco estão ficando noivos, estão se casando e a gente tem o privilégio de ser um pouquinho pai, não é? E a Marta é um pouquinho mamãe de um monte de gente que a gente nunca imaginou que fosse ser tão queridos nossos. E é o sentimento que a gente tem, né? Os seus filhos são como meus filhos e o dia que eles precisarem, e eles podem contar comigo, eles sabem disso, que eles podem contar comigo, porque isso é ser igreja, isso é ser pastor, e relacionamento de ovelha e pastor tem que ser assim, muito pessoal. Amém. É um privilégio, né, para eles, né, para essa geração que vem vindo, poder contar, né, com a proximidade do pastor. Né? O pastor está sempre, sim, disponível. E, pastor, então eu vou continuar aqui nas perguntas. E agora, pastor? A gente, com essa pandemia, eu lembrei de uma pregação que o pastor fez há um tempo. Né? Foi uma série de pregações. Nós estamos vivendo num tempo de transição ou de mudança? O que a gente vai viver agora? Pois é, o que Deus tocou no meu coração ano passado, eu não sabia nada da pandemia nem nada, mas para mim, eu estava sentindo no meu coração que o mundo ia passar por uma transição. Eu não sabia, não imaginava, não tem nenhum dado profético na minha vida, nada disso. Mas eu sentia no meu coração que o mundo, do jeito que ele está caminhando, alguma coisa tinha que acontecer da parte de Deus, com a permissão dele, para que o homem se voltasse para os valores mais da palavra de Deus e os valores familiares. Estava propondo naquela série de 9 mensagens baseada em Moisés e Josué, se o que estava acontecendo na nossa vida era apenas, de fato, uma mudança ou era uma transição. E depois de 9 mensagens, chegamos à conclusão, todos juntos, que nós estávamos fazendo uma transição, que 2020 seria um ano de transição. Confesso que não pensei que o mundo fosse parar. Não pensava, longe disso. Mas eu achava que algo ia acontecer no mundo e que ia causar uma transição.
e agora, sem dúvida nenhuma, é uma transição, porque transição igual a gente só viveu na Segunda Guerra Mundial, principalmente a Europa. É uma transição muito grande. E agora vem outro. E esse período pós-coronavírus, tudo vai mudar. Os relacionamentos vão mudar, as igrejas vão mudar, tudo vai mudar. Não dá para ser mais o mesmo, porque tocou numa área muito forte para nós que somos da cultura latina, de abraçar, beijar, de dar a mão, né? Que o abraço significa pertencer, um beijo na face de alguém significa nós somos iguais, né? Estender a mão, né? Esse costume tão comum, principalmente dos homens hoje, é realmente dizer amados, né? Já desde o tempo que os homens viviam armados, eles dão as mãos um para o outro para dizer estou desarmado, né? Então, esse povo que está desarmado, esse povo que abraça porque diz assim, eu pertenço a você, você pertence a mim. Quando você dá um beijo na face, a gente está dizendo, nós somos iguais, né? Então, todos esses valores, eles vão ter que mudar, porque, infelizmente, o mundo não vai ser mais o mesmo. O mundo vai demorar, provavelmente, até o final do ano que vem para descobrir uma vacina eficaz, para fazer com que o mundo corra de volta nos trilhos da normalidade. Mas nós temos que agora nos preparar para ser igreja pós-pandemia. Por exemplo, como que a gente vai poder reunir 1.600 pessoas no auditório e todo mundo cantar? Nós não vamos poder fazer isso, não é? Vamos cantar com máscara todo mundo? Também não vai dar. Vamos ter que ter o distanciamento dentro do santuário. Então, vamos ter uma fileira com 10 cadeiras, vão ter 3 pessoas só sentadas. Não vão ter 10, vão ter 3. Então, o Ministério Infantil, vamos ter que providenciar toalha. Terminou aquele culto da manhã, recolhe-se toda a toalha, vamos lavar e vamos colocar outras toalhas no lugar. Então, vamos celebrar a ceia como? Não é? O diácono vai passar de mão em mão a bandeja? Não posso fazer isso, porque eu não posso passar de mão em mão. Não é? Como é que nós vamos fazer? Então, tem um monte de decisão que a igreja vai ter que se preparar no mundo pós-coronavírus, tanto nós quanto as igrejas do mundo inteiro. E é nesse tempo, Paty, que as igrejas que vão sobreviver são aquelas que sabem amar, sabem demonstrar amor e sabem principalmente servir a comunidade. Estas são as igrejas que vão prevalecer. Então, nós vamos preparar a nossa igreja para amar mais, para servir mais. É para isso que nós vamos trabalhar, porque aí nós vamos descobrir que a nossa igreja vai conseguir sobreviver nesse período que provavelmente vai de agosto desse ano a dezembro do ano que vem, onde que os homens e os cientistas estarão lutando para descobrir um antídoto, o anticorpo, e descobrir uma vacina para que a gente possa se vacinar e estar realmente alheio a esse coronavírus que é tão devastador, tanto para nós quanto para o mundo inteiro. Amém, pastor. Eu estava até conversando com meu marido, que eu falo assim, que pastor, que esse período tá legal, assim, nesse sentido de a gente tá conversando mais, estudando mais a palavra, a gente vê lives e começa a discutir, e a gente, como cristão, tem que se atentar a isso, porque por causa desse distanciamento, não acontecer das pessoas se esfriarem mais, ficarem mais individualistas. A gente, como cristão, tem que fazer o contrário, né? Porque o cristão está sempre na contramão. E a gente lembrar que o amor prevaleça, transpareça em nós, né? Mesmo não podendo se tocar, né? Mas sempre estar com o coração cheio de amor, né? Acho que tem que estar muito vivo, muito claro isso no cristão, né? É verdade. Então, Paty, tem 2 coisas que nós, como cristãos, temos que entender. A primeira delas é a questão do coronavírus. Quem diz, por exemplo, volta para sua casa e fique em casa, é para quem tem uma casa. Nós temos muita gente no Brasil e no mundo que não tem uma casa para voltar. Quem fala a respeito de, eu vou fazer um home office em casa, né?
E esse é o pessoal da classe média alta, porque a maioria das pessoas não tem home office. Então, aquilo que a televisão costuma passar, né? Olha, eu vou me exercitar na minha casa. Imagine só as pessoas que vivam em pequenas moradias, em comunidades extremamente apertadas. Imagine por um instante, Paty, como que você pode fazer qualquer coisa dentro de aproximadamente 25, 30 metros quadrados. Então, essa é uma realidade que, aconteça o que acontecer, a Igreja de Cristo Jesus não pode se esquecer. Ou seja, nós temos demais. E nós temos boa parte da população brasileira, talvez um terço da população brasileira, que não tem o que nós temos. Porque o povo de Deus é um povo que já luta com unhas e dentes e com a bênção de Deus para possuir a sua casa, erguer a sua vida, porque o Evangelho faz isso por nós. Mas a pessoa que não tem essa fé, ela simplesmente vive por viver. Se ela tiver uma diversão no final de semana, se ela puder usar, quem sabe, um cigarro, uma droga, beber uma bebida, ir para uma balada, para um pancadão, é só isso que interessa para eles. Então, essa realidade bonita que a gente vê na televisão, me parece soa como falso, não é? Dizendo assim, volte para sua casa, fique em casa. Como uma pessoa pode ficar em 30 metros quadrados? Não é? Então, existe um outro Brasil que não é o Brasil nosso, não é o Brasil das nossas igrejas, é um Brasil pobre, paupérrimo. E nesse sentido, o governo brasileiro vai ter que cuidar disso tudo, porque os impostos que nós pagamos, eles são altos e precisa ir para as pessoas que mais precisam nessa nação, que são os pobres, aqueles que não têm ninguém para defendê-los. E eu não julgo essas pessoas porque eu sei que a luta e a pobreza é muito grande. A gente vê ali na porta da nossa igreja a mulher vindo e dizendo só assim para nós, Paty: será que você pode arrumar um pouco de arroz? Porque um pouco de óleo e sal eu tenho um pouco de feijão, mas eu não tenho arroz hoje. Então é de cortar o nosso coração. É de cortar o nosso coração mesmo. Então, esse é um lado que o Brasil não quer ver. O pessoal de Brasília também não dá uma olhada. E eu temo no meu coração que as igrejas também não estejam olhando. Porque estamos preocupados em voltar, estamos preocupados em nos reunir de novo, estamos preocupados em continuar a nossa vida do ponto que nós terminamos, só que parece que o mundo que nós estamos vivendo está dizendo que não vai dar para ser do mesmo jeito mais. Nós vamos precisar carregar junto da gente uma multidão de pessoas que não tem nem o que comer e que depois dessa pandemia provavelmente tenham menos do que possuíam quando a pandemia começou, quando todos nós fomos alertados lá no dia 9 e 10 de março, dizendo que teríamos que fazer uma parte porque o vírus tinha chegado finalmente ao país. Então, essa é uma realidade. Então, a igreja vai mudar, a maneira da igreja fazer missões urbanas vai ter que mudar, nós vamos ter que fazer muito mais social, vamos ter que fazer muito isso para tentar minimizar a miséria e a dor das pessoas. E, por outro lado, temos que criar uma geração, que é a geração dos seus filhos, a geração dos meus netos, para que eles se levantem e realmente lutem para que toda esta miséria, toda essa luta seja extirpada da nossa nação. Nós temos que realmente colocar os nossos jovens na política, temos que colocar os nossos jovens como empresários na linha de frente, porque eles é que vão mudar essa história de um terço da população brasileira está beirando realmente a situação mais difícil. Os pedidos que chegam para nós, por sermos uma igreja grande, é todo instante. Então, hoje eu recebi um pedido pelo WhatsApp e mais um telefonema. Pessoas que estão precisando de ajuda. Os índios, lá na Tríplice Fronteira, no nosso seminário, estão precisando de tudo. Estão precisando de tudo, nem remédio, analgésico eles têm. Então, é uma coisa que, por exemplo, do mesmo digo assim, nossa igreja está bem, olha, apesar de todas as lutas, a gente tem conseguido se manter em pé, eu já digo no meu coração, Deus está preparando a nossa igreja
para fazer muito mais pelas pessoas do que nós fazíamos antes da pandemia. Nós precisamos ter uma janela aberta para ajudar essa população carente, que está vivendo realmente momentos de profunda dificuldades. É o que eu sinto no meu coração. Nós vamos ter que mudar, mas a igreja, a cabeça nossa vai ter que mudar também. E a igreja que não mudar vai fechar as portas, porque não vai ter público para se pregar o evangelho, não. Amém, pastor. E falando nesse assunto de, né, que a igreja vai passar por uma mudança com certeza, eu queria perguntar para o pastor, a igreja sai, mais, depois de tudo isso, sai mais fortalecida, as pessoas, né, na medida do possível, vêm com o coração mais voltado ao Senhor, né, com mais sede, com mais desejo de estar na igreja, de estar na obra, ou de contrapartida, pelo que ajudei e por estar em casa com comodismo de assistir um culto online, ou os desigrejados se fortalecem. O que o pastor pode falar com o pastor, né? Nesse sentido, pastor? Então, o que eu acho é que as nossas igrejas, elas vão passar por um período inicial de euforia, de todo mundo voltar, porque até as pessoas que eram mais insensíveis ao apelo da igreja, à maneira de ver da igreja, hoje se tornam pessoas mais sensíveis. Na campanha de vacinação que nós tivemos no estacionamento da nossa igreja, as pessoas retornaram na semana seguinte trazendo alimentos e dizendo, olha, eu vim aqui, tomei a vacina, a igreja abriu as suas portas, nos recebeu e eu queria retribuir. Então a gente já começou a perceber que havia um amor assim maior do que antes da pandemia. Parece que esse sentido de pertencimento a uma comunidade ele vai ser maior, né? Agora, financeiramente, as igrejas vão ter que ser muito bem administradas para poder suplantar esse mundo que elas estão vivendo. Talvez esteja aí o maior desafio nosso, é sermos muito bem administrados, porque caso contrário a gente vai conseguir prosseguir, porque vai haver uma desaceleração da economia logo em seguida. Ninguém vai conseguir, por exemplo, arrumar um emprego pós-pandemia e voltar à sua vida normal num período curto de 2 ou 3 meses. Provavelmente, esse período de retração, de recessão econômica, vai se estender durante 1 ano e meio. Então, nesse período de 1 ano e meio, as igrejas vão ter que realmente ter muito cuidado em tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que ela contrata, tudo aquilo que ela faz, porque vai ser um período de boa administração. Então, isso vai acontecer realmente de verdade. Agora, eu acho que tudo que está acontecendo, na minha opinião, aponta realmente para o final dos tempos. Jesus Cristo está voltando. Porque o que o Apocalipse nos conta, minha irmã, e os irmãos todos que estão nos acompanhando nessa live, ele diz que tudo vai piorar. E vai surgir um homem, o anticristo, que vai colocar em ordem esse mundo, que vai estar caótico. E a gente percebe que as linhas metras que o anticristo vai adotar são as seguintes. Ele vai realmente unir os homens debaixo de uma só religião, uma só fé. Ele vai economicamente cuidar do fluxo de dinheiro que circula pelo mundo com mais equidade. Então ele vai conquistar isso tudo. Ele vai trazer paz no mundo inteiro e vai extirpar a fome do mundo inteiro. Então a gente percebe claramente que o raciocínio que a gente faz, vamos ter mais pobres, vamos ter isso, é tudo pavimento para a chegada do anticristo, porque ele vai trazer a solução. Tanto é que ele vai seduzir um dos povos mais difíceis de ser seduzidos, é o povo de Israel. O povo de Israel crê que ele é o Messias. Vai colocar a sua convicção e a sua fé nesse homem como um líder mundial de destaque. Naturalmente, pela posição que a nossa igreja adota, somos pré-milenistas, a igreja de Jesus Cristo será arrebatada antes. Não passaremos aqui os 7 anos da grande tribulação. Mas imagine por um instante, se perguntar se o mundo vai melhorar, eu
Não que eu seja um pessimista, pelo contrário, eu sou o maior otimista do mundo. Mas para que a profecia do Apocalipse aconteça, sem dúvida nenhuma, o mundo precisa piorar. Então nós temos que estar bem firmes a respeito disso, que nós vamos viver, Pati e os queridos irmãos que estão aí, naquilo que a palavra de Deus nos diz, que nos últimos tempos nós viveríamos tempos trabalhosos, tempos difíceis, e esse tempo já chegou. Tudo vai ser bem diferente a partir de agora, né? Por quê? Porque tudo isso está apontando para a pegada do anticristo, e o livro do Apocalipse é perfeito, ele não pode ser alterado. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ainda que nós tenhamos tantos pregadores nesse tempo que digam que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Mas para nós, o povo batista, a Bíblia é a palavra de Deus. De capa a capa, cremos em cada letrinha, cada consoante, cada vírgula colocada no lugar certo. E para isso, Apocalipse vai ter que se cumprir. E bem provavelmente eu acredito que a nossa geração, a geração dos nossos netos, seja a última geração na face da Terra. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas por tudo que eu já vivi na minha vida, a semelhança dos seus pais, Pati, e pode talvez até dizer a mesma coisa para você. Aquilo que a gente vivia no passado, como era a fé, como a gente vivia nossos relacionamentos, como nós andávamos pelas ruas, como nós não tínhamos medo do perigo, e como hoje tudo é tão perigoso, é tão diferente, dá a visão clara de que o mundo, apesar que a tecnologia avançou de uma maneira que a gente não sabe explicar, mas por outro lado parece que o ser humano está deteriorando e os seus relacionamentos também. Então o fim de todas as coisas, para mim, está próximo. Verdade, pastor. Até por isso que eu até perguntei sobre o amor, porque a palavra que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam, né? Então a gente tem que tomar, ter o exemplo do pastor, como eu comecei falando, e tomar sempre essa ciência, estar se presente, de não deixar, como que cristão, esse amor esfriar, né? Apesar de que a palavra do Senhor está se cumprindo. E também, pastor, eu lembrei que o Senhor, né, eu queria que o Senhor prepare todas as coisas. Ele fala, a palavra do Senhor, a palavra de Deus é a maior profecia. E também, além do pastor ter essa série de mensagens de transição e mudança, eu lembro que um dos penúltimos cultos que o pastor pregou sobre Mateus 6, que falava para não estarmos ansiosos, o que vamos comer, o que beber, mas nós estamos buscando o reino de Deus. O Senhor, eu creio que Deus já está nos preparando para que esse tempo a gente estivesse buscando, né? Esse tempo que estamos afastados do templo, mas buscando Ele, porque seriam tempos difíceis e daqui caminhando para os últimos dias da volta de Cristo, né? É verdade. Então, a questão toda é que hoje as pessoas todas estão se despertando para essa realidade. Tanto é que eu fico surpreso que as mensagens basicamente pregadas nesses últimos anos todas elas fazem sentido agora. Claro que a gente não sabia o que iria acontecer com o mundo, mas fica muito claro para nós de que era o Espírito de Deus falando ao coração da igreja e preparando a igreja para aquilo que ela não sabia que ia acontecer, não é? Então eu me lembro que numa das últimas mensagens eu disse, vai ser igual no tempo de Noé. As pessoas se dão em casamento e de repente, sem perceber, o dilúvio chegou. Jesus Cristo fez esse alerta. Se Jesus Cristo fez esse alerta, nós precisamos estar alertados. Aí todo mundo agora diz, puxa, pastor, é verdade, porque isso foi como um dilúvio. Chegou com um caso e de repente nós temos milhares de casos. Tinha tantas pessoas infectadas, agora temos uma montanha de pessoas infectadas, né? Eu sei que Deus vai dar socorro para nós, vai dar livramento no meio do sofrimento, porque Ele prometeu estar conosco. E Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar. Mas eu acho que nesse tempo é o povo de Deus voltar para a Escritura. E cada um, lendo na Escritura, ter no seu coração a mensagem diária que Deus vai depositando no nosso coração
e nos preparando para tudo aquilo que nós vamos enfrentar ali na frente. Por isso eu acho que esse tempo de quarentena, de reclusão social, né, distanciamento social, é um tempo em que todo mundo vai começar a ler mais, a ouvir mais mensagens, a aprender mais a respeito da palavra de Deus. Aí, nesse sentido, eu acho que nós vamos ter uma melhor igreja quando a gente voltar, porque as pessoas já descobriram que eles não conseguem colocar a sua fé em carros nem em cavalos. Nós precisamos colocar a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem que ser um fato verdadeiro. Não dá para confiar na estrutura desse país. Não dá para confiar em estruturas políticas. Não dá para realmente confiar em estrutura social. Nós temos que confiar no Senhor Jesus Cristo, porque é só Ele que está nos dando hoje esperança. Veja, aqui em São Paulo, antes de se começar um dia, toda a classe médica e mais os enfermeiros estão orando a Deus, pedindo que Deus os abençoe nessa caminhada daquele dia, enfrentando o coronavírus. Quando é que você podia imaginar que isso fosse acontecer, principalmente na área médica, onde as pessoas lidam todos os dias com a enfermidade e já estão com seus corações até endurecidos a respeito da dor e do sofrimento. Só que na quantidade como aconteceu, fez com que todo mundo dissesse assim, olha, nós andamos olhando muito aqui de maneira horizontal para o mundo que vivemos, mas deve ter alguma coisa infinitamente maior nos céus, porque cada pessoa que é curada do coronavírus, eles estão segurando cartazes em suas mãos, segurando a Bíblia em suas mãos e dizendo para o mundo, Deus é bom. Até as pessoas mais distantes do Evangelho estão terminando o tratamento depois de ter sofrido e dito a mesma coisa. Deus me ajudou. Foi Deus que esteve comigo. E a gente descobre que haverá sim um reavivamento da fé depois da pandemia. E as nossas igrejas precisam estar todos preparados para esse retorno, né, desse pessoal. Porque vai ter muita gente com sede aí, dizendo, quero aprender, quero compreender, eu quero aprender a ler a Bíblia, eu quero falar com Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, e a igreja tem que estar preparada. Amém. E pastor, voltando tudo isso, as pessoas, eu creio, acho que é muito agradável a gente também ter esse momento de live, tudo. Como a Igreja Boas Novas está preparada? O pastor continua aqui, pelo menos eu e eu acho que todos os irmãos têm muita alegria de ver o pastor todos os dias trazendo uma palavra, assim como outras igrejas, a gente vê isso, as pessoas tendo esse recurso, né, para ser usado, as pessoas também pegar isso para si, achar esse momento bom, né? Vai continuar. A igreja sofreu esse momento também, né, de mudança, de transição, né? Eu acho que o caminho da internet, as lives, as transmissões dos cultos online, como a gente já fazia da nossa igreja, vai se perpetuar. Vai se perpetuar, porque veja só, no retorno nosso agora, bem provavelmente as pessoas mais de idade vão ter que ficar ainda em casa. Eles vão ter um amparo nosso através das redes sociais, sem dúvida nenhuma, né? E eu acho que a demanda de todos os pastores vão aumentar. As lives, elas vão ser necessárias todos os dias, principalmente para traduzir voz de comando, o que nós vamos fazer, como nós vamos proceder. Então, mesmo o mundo caminhando para o mal, Deus nos deu uma ferramenta que aparentemente não pertencia à igreja, mas agora já é da igreja. Tanto é que nesses dias em que todo mundo está fazendo as suas transmissões, principalmente os pregadores, os cantores evangélicos, eles estão alcançando milhares e milhares de pessoas em seus lares que eles não alcançavam antes. Por primeiro, as pessoas estão em casa. E em segundo lugar, todo mundo diz assim, eu vou assistir. Vai ter uma palavra para mim, eu vou poder cantar, eu vou poder orar,
eu vou poder ver a face de um irmão, de outro irmão e assim por diante. Então, para mim, isso vai continuar, pelo menos no que diz respeito a Boas Novas, nós vamos continuar. Nós vamos continuar fazendo as lives diárias, vamos continuar falando com o nosso povo, vamos continuar trabalhando da mesma forma. Os nossos cultos vão continuar pela internet e nós vamos então agora melhorar ainda mais, não é? O pessoal de mídia da nossa igreja já estava trabalhando num aplicativo da nossa igreja, então agora mais do que nunca isso vai acontecer. Nós também estamos já trabalhando há 6 meses numa rádio web para transmitir a mensagem, uma boa música, para todo mundo que tiver um celular, um dispositivo eletrônico, um computador em casa, vai poder estar 24 horas ligado na gente. Então já estamos pedindo a permissão de funcionamento dessa rádio web, a legalização de usar as músicas dos artistas conforme a lei manda, porque você sabe, Fátima, tudo que diz respeito à nossa igreja é tudo dentro da lei, tudo é muito correto. Então, naturalmente, estamos fazendo tudo isso para sermos uma igreja mais presente na vida dos membros da nossa igreja. E eu acredito que até provavelmente o finalzinho desse ano nós tenhamos todas essas plataformas, tudo isso funcionando de uma maneira perfeita e abençoada, exatamente para poder servir os membros da nossa igreja. E nós vamos chegar lá. Amém, que alegria, pastor. Então tem novidade em novas, né? Que bem. Pastor, a gente está encerrando em alguns minutinhos, né, para a nossa live acabar, nosso tempo, infelizmente. E então eu queria, para a gente estar encerrando, o pastor está tendo uma oração. E só que essa questão das lives, um tempo assim, é uma ferramenta de evangelismo. Eu tenho amigas minhas que nesse momento estão aqui também nos ouvindo, nos assistindo, que ainda não fazem parte de nenhuma igreja. Então é uma oportunidade, né, que a gente tem também de estar falando do amor de Jesus, né? Verdade. Então, antes de orar, eu quero dizer para essas tuas amigas que estão na sua live aí, para você que talvez tenha até preconceito de igreja, eu queria dizer para vocês que a igreja de Jesus é a esperança do mundo. Nós somos um povo extremamente aculturados, inteligentes, livres, conscientes, e temos realmente um compromisso muito grande com uma missão de amar pessoas e servir pessoas. E se você permitir que a nossa família seja a tua família, vai ser uma honra muito grande para todos nós. Mas, por favor, deixe Deus ser Deus em sua vida. Deus é Deus independente de qualquer um de nós. Mas o momento mais lindo e virtuoso da vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, é quando permitimos que Deus seja de fato o Deus da nossa vida. Deixe Deus ser Deus da sua vida. E eu tenho certeza que todas as demais coisas vão se encaixar. Porque eu sou fruto disto. Eu sou fruto da bondade de Deus e do amor de Deus. E que esse amor não é só para mim, é para todos vocês também. Viu? Que Deus possa abençoá-los grandemente. Vamos orar. Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de testemunho, de bate-papo, de conversarmos a respeito do reino, pensarmos a respeito da tua igreja, do mundo que estamos vivendo, do coronavírus, desta pandemia, do distanciamento social e fazer isso, a Deus, com toda a liberdade. Pai de amor, eu quero te agradecer por cada uma destas pessoas que estão participando dessa live. Permito, ó Deus de amor, que cada uma delas possa realmente permitir a cada dia que Deus seja Deus em suas vidas. E, Pai de amor, eu te peço pelo nome de Jesus Cristo, que sejamos assim abençoados pelo Senhor. Cuida, Senhor Deus, do teu povo, da tua igreja nesse período de pandemia. Pai de amor, abençoe os nossos amigos, as pessoas queridas que amamos tanto e por ela temos orado contigo tantos anos, tantos meses, ó Deus, rogando que o Senhor os abençoe. Permita que nesse tempo eles possam também ter um encontro pessoal contigo. Pai de amor, estamos gratos por saber que o Senhor nos ama
e que fazemos parte do teu reino através da igreja local. Obrigado, Pai eterno, por isso. Eu te agradeço por esse tempo que passamos juntos aqui e eu oro então agradecido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, a todos vocês que estão aí conectados. Pati, que Deus abençoe vocês, meu esposo querido e seus filhos amados, viu? Um abraço também para os seus pais, viu? Outro dia eu vi a gravação que eles fizeram, bonitinhos os dois, viu? Que Deus abençoe, viu? Amém, pastor. Eu fico aqui dando uma força para eles. O pastor, eu quero agradecer muito, muito, muito obrigada pela generosidade do pastor, de estar aqui com a gente, de fazer essa live aqui comigo, com todos os irmãos. Obrigada por esse tempo, passou rapidinho e a gente, quem sabe, marca mais, né? E eu agradeço, tá, pastor? Muito obrigada. Conte comigo, um beijo, viu? Fica com Deus. Obrigada. Tchau, amém, Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Eu já vou despedindo aqui junto com o pastor, todos que estão presentes, Deus abençoe. Estamos aqui 28 segundos, então vamos acabando. Deus é uma noite abençoada, final de noite abençoada, uma semana abençoada para cada um. Obrigada a todos.